Feira Estadual de Matemática agita o sul catarinense e você vai ver também. A Lesc realiza encontros para falar sobre prematuridade no estado. Depois de centenas de anos, cartas de amor são lidas pela primeira vez. Setor agropecuário é o que está mais sofrendo no mundo devido às catástrofes climáticas. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023, 13h, mais 16 minutos, tempo firme aqui no sul do estado, mas de acordo com a Defesa Civil, amanhã já muda, como a gente estava trazendo aqui essas informações para você, mas tem a condição dos ventos fortes e também chuva de granizo, principalmente na região oeste e serrana do estado. Então, fica o alerta, porque nessa sexta-feira a previsão é que os ventos aí soprem com mais força em Santa Catarina e com isso trazendo, claro, aquele alerta. O estado ainda está em situação de emergência devido às chuvas de outubro, mas porque o solo ainda está muito encharcado e qualquer chuva já causa aí a atenção máxima da Defesa Civil. Portanto, fiquem de olho aí nas condições climáticas, porque amanhã deve ter essa pequena mudança no tempo. No sábado e no domingo vão ser de dias quentes, mas com tempestades, típicos de verão, mas que pode causar prejuízos. Então, é bom ficar alerta sempre e a gente vai atualizando você por aqui. Segundo pesquisadores europeus do Observatório Copérnicos 2023, deve terminar com o ano mais quente em 125 mil anos. Esse recorde pode ser superado já em 2024. Essas projeções foram feitas com base na paleoclimatologia, que é a área que estuda as variações climáticas ao longo da história da Terra. A onda de calor associada a outros eventos climáticos extremos está relacionada com o fenômeno El Niño e as contínuas emissões de gases de efeito estufa em atividades humanas. O mês passado foi o outubro mais quente já registrado no planeta, pois alcançou 1,7 graus a mais do que a média para o mês de outubro, no período de 1850 a 1900, nível pré-industrial. Desde janeiro, a temperatura média do planeta é a mais quente já registrada para os primeiros 10 meses do ano, sendo 1,43 graus acima da média. A Organização Meteorológica Mundial alerta que o fenômeno climático El Niño deve durar até pelo menos abril de 2024 e contribuir para um novo aumento de temperaturas em várias partes do mundo. O próximo ano pode ser ainda mais quente do que 2023. Algumas regiões serão impactadas por eventos extremos, como ondas de calor, chuvas fortes e incêndios florestais. A Organização Meteorológica Mundial ressalta que, em meio a eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes, as comunidades vulneráveis são mais suscetíveis a sentir impactos maiores. Sobre os desastres, o número de eventos de médio ou grande porte previsto é de 560 por ano, ou 1,5 por dia, até 2030. Em países com cobertura limitada de alerta precoce, a mortalidade por desastres é 8 vezes maior do que em países com cobertura substancial ou abrangente, diz a Organização de Estudos Climáticos. Em mais um dia de confrontos no Oriente Médio, Israel afirmou ter matado o chefe responsável por desenvolver armas para o grupo terrorista Hamas. E durante a reunião do G7, os líderes de países membros da cúpula pediram uma pausa humanitária nos confrontos na faixa de Gaza. A boa notícia disso tudo é que, por conta disso, um grupo de brasileiros deve ser repatriado ainda hoje. Os brasileiros tanto aguardam está cada vez mais próximo.
Nesta quarta-feira, o grupo de brasileiros que está na faixa de Gaza recebeu uma mensagem da embaixada afirmando que a saída do território deve acontecer amanhã. Até o momento, nenhum brasileiro pôde sair da faixa de Gaza desde o início dos conflitos entre Israel e o grupo Hamas. O que irritou a embaixada brasileira foi o fato de que diversos outros estrangeiros foram autorizados a deixar a região. Já os brasileiros tiveram que permanecer no local sem explicação alguma. Após deixar a região, os brasileiros serão encaminhados para o Egito, onde devem embarcar em um avião da FAB com destino ao Brasil. Shahed El-Bana, cidadã brasileira em Gaza, também está à espera da liberação e enviou um vídeo para a nossa produção dizendo que nesta quarta-feira a prioridade de saída foi para as pessoas feridas. 8 de novembro de 2023, estou na fronteira de novo, né? Tá tendo muita gente hoje porque os passageiros que eles mandaram para eles sair hoje do país não conseguiram sair. Eles mandaram todos de volta porque eles disseram que é para mandar os ambulâncias dos feridos primeiro, só que eles não conseguiram mandar nenhuma ambulância saiu hoje, então ninguém dos passageiros conseguiu sair. Também nesta quarta-feira, os chanceleres do G7 reunidos no Japão, grupo que reúne algumas das principais economias do mundo, divulgaram uma declaração conjunta pedindo uma pausa humanitária e o início de um processo de paz, mas sem mencionar um cessar-fogo. Os chefes de Estado ainda disseram que Israel tem um direito de se defender dos ataques do grupo Hamas. Só que, ao mesmo tempo, ressaltou a necessidade de proteção aos civis e de cumprir o direito internacional. De acordo com o G7, as pausas humanitárias são necessárias para facilitar o deslocamento de civis e a libertação dos reféns. Porém, a eficácia da declaração ainda é incerta. Diversos críticos internacionais apontaram que o comunicado não deixa nítido o que é o processo e nem a paz, além de não entrar em detalhes sobre como as negociações serão estabelecidas. Nesse momento, qualquer tentativa de diálogo parece distante. Durante a reunião, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que Israel não deve governar Gaza, mas defendeu um período de transição após o fim do conflito atual. Dessa forma, os Estados Unidos continuam afirmando que um cessar-fogo total poderia ser usado pelo Hamas para se reagrupar. Esta quarta-feira também foi marcada pelo anúncio da morte de Mohsen Abu Zina, um dos principais desenvolvedores de armas do Hamas e um especialista no desenvolvimento de armas estratégicas e foguetes usados pelos terroristas. De acordo com as forças de segurança de Israel, Mohsen foi morto com um míssil lançado por um avião de combate após coletar informações militares sobre a sua localização. Além disso, as forças de defesa de Israel também lançaram um ataque contra um grupo de milicianos que planejavam lançar foguetes antitanques contra forças do exército. Durante toda essa semana, os israelenses estão combatendo no interior da cidade de Gaza pela primeira vez em anos, depois de terem conseguido cercá-la após sua invasão terrestre na faixa. De acordo com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, seu país não está considerando fazer qualquer tipo de pausa em sua ofensiva. E atenção, a 11ª edição do programa Zero Dívida foi lançada pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casan.
o usuário pode renegociar pagamentos das faturas de água atrasada em cota única, com isenção total de juros, ou em até 60 parcelas com isenção escalonada de juros, multas e atualizações monetárias que serão mantidas. O valor de entrada é de 1% do valor total da dívida atualizada e o valor mínimo de cada parcela é de R$ 50 para pessoas físicas e 100 para pessoas jurídicas. O objetivo da ação é dar oportunidade para usuários ficarem em dia com as faturas atrasadas e evitarem os cortes de água. O prazo para adesão do programa vai até o dia 5 de janeiro de 2024 e qualquer usuário com débito de faturamentos vencidos até 30 de julho de 2023 pode participar. A companhia estima que 71.615 usuários, cerca de 10% dos ativos, estariam aptos a fazerem essa renegociação. Então, a Casan lança esse programa para que você saia da dívida com a companhia, assim como a Celesc, que também lançou, aí na parte da energia elétrica, lançou desde a última segunda-feira também o seu refis, vamos dizer assim, sua campanha para renegociação de dívida. É uma oportunidade, porque a gente sabe, ficou devendo água, luz, também o nome vai ali para o vermelho, como a gente diz, vai inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, sem contar que são essenciais para continuar a sua vida. Portanto, dá para renegociar, então aproveite a oportunidade. A seguir, cartas de amor do século XVIII foram recuperadas. Olá, mulher que vence, eu sou a pastora Lourdes Vaqueiro e tenho um recado aqui todo especial para você, que está escrito ali no Salmos 37, a partir do versículo 5. Deixa eu ler para você. Declara para nós aqui a palavra de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O Senhor, ele quer te ajudar, mas ele espera com uma oportunidade que você venha entregar a sua vida para ele. Assim como fala aqui no versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Você tem que deixar o Senhor Jesus cuidar de você, cuidar da tua família. Então, mulher que vence, guarde essa palavra no teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, que ele vai fazer aquilo que ele se agrada na sua vida e também para a sua família, tá bom? Fica aqui esse recado. O que eu faço, missionário? Não basta só desejar a bênção, você tem que entrar no caminho. Jesus disse que ele é o caminho. E como é que eu entro em Jesus? A palavra é Jesus. Quando ela é revelada, você está recebendo um sorriso de Jesus, a alegria vem no seu coração. Naquela hora é só você pedir, determinar o que quiser, que Deus vai abençoar e vai abençoar mesmo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quiz Sabedoria. Qual livro da Bíblia vem antes do livro de Atos dos Apóstolos? Opção A, Mateus. Opção B, Lucas. Opção C, João. Opção D, Marcos. A resposta correta é a opção C, João. Na narrativa bíblica, João é frequentemente referido como discípulo a quem Jesus amava, o que demonstra a relação próxima que o mesmo tinha com Jesus. Quiz Sabedoria. Você já segue o missionário R.R. Soares nas redes sociais? No Instagram você tem conteúdos exclusivos, os bastidores dos programas, os milagres e ainda lindas mensagens que edificarão a sua vida. É só pesquisar Missionário Soares, clicar em seguir e pronto. Missionário R.R. Soares no Instagram. Siga e compartilhe.
Gente, ainda falando de clima, o setor agropecuário mundial sofreu uma perda equivalente a 19 trilhões de reais devido às catástrofes climáticas ocorridas entre os anos de 1991 e 2021. Números que correspondem a um prejuízo médio anual que equivale a 5% do PIB agrícola do mundo todo. Em média, 69 milhões de toneladas de cereais, 40 milhões de toneladas de frutas e legumes e 16 milhões de toneladas de carne, produtos lácteos e ovos foram perdidos nos 30 anos analisados pelo estudo da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Esta foi a primeira estimativa sobre as perdas no campo em decorrência do clima. O estudo também considerou o impacto de crises sanitárias e guerras no fluxo de colheitas e acesso aos alimentos. De acordo com os idealizadores do estudo, os desastres recorrentes têm potencial de acabar com os ganhos na segurança alimentar e arruinar a sustentabilidade dos sistemas agroalimentares. Nos países mais pobres, as perdas relativas são mais elevadas do que em países mais ricos. O estudo também mostrou que a ocorrência desses eventos extremos com impacto na produção agropecuária saltou de 100 por ano na década de 1970 para 400 nos últimos 20 anos. O aumento se deve principalmente às mudanças climáticas. Os números divulgados pelo estudo mostram a triste realidade vivida no setor, onde eventos cada vez mais frequentes e impactantes retiram bilhões do setor agropecuário, dados que reforçam a necessidade de intensificar a transição de modelos de produção para as que emitem menos gases poluentes e se adaptarem às mudanças climáticas. No Brasil, por exemplo, as estiagens consecutivas geraram quebras de safras de grãos no sul. No sudeste, especialmente em São Paulo e em Minas Gerais, as geadas afetaram a produção de café. No Mato Grosso do Sul, animais morreram de frio, sem contar com os ciclones e enchentes que destruíram cidades, mataram pessoas e devastaram os produtores rurais gaúchos. Além disso, a seca histórica no norte mudou o cenário do Amazonas, esvaziou rios e tirou o sustento de pescadores. No estudo, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura destacou também a necessidade de apoiar a adoção de boas práticas de redução de risco de catástrofes para evitar perdas aos pequenos produtores e aumentar a resistência dos seus sistemas produtivos. E esses investimentos podem ser caros em um primeiro momento, mas o investimento nessas técnicas pode resultar em um desempenho no campo em média 2 vezes melhor do que antes. E depois de centenas de anos, finalmente foi revelado o conteúdo de várias cartas de amor. E pelas histórias contadas, foi possível ter uma noção rara das famílias do século XVIII. Depois dessa descoberta, desde que a esposa de um alto oficial até uma mãe idosa que repreendeu seu filho por não escrever para ela. Cartas destinadas a marinheiros franceses durante uma guerra do século XVIII, que nunca foram entregues, foram finalmente abertas e estudadas após mais de 250 anos. A Marinha Real Britânica aprendeu as cartas durante a Guerra dos 7 Anos, um conflito entre duas alianças de países europeus que terminou em 1763. Eu estava nos Arquivos Nacionais em Londres e, ao digitar prisioneiros de guerra do século XVIII no mecanismo de busca, deparei-me com o título de uma caixa de arquivo que me intrigou, que era Cartas endereçadas a prisioneiros de guerra da tripulação do Galatê, 1757 a 1758. Encomendei a caixa e, quando ela chegou, vi que havia 3 pequenas pilhas de cartas ainda fechadas com carimbos de cera vermelha, mas claramente não tinham sido abertas, exceto as 3 primeiras. As cartas lidas ofereceram uma visão rara e trágica das vidas dos marinheiros e suas famílias no século XVIII. Como as palavras de amor de Marie Dubosc, que nunca chegaram ao seu marido, Louis Chamberlain, primeiro-tenente de um navio de guerra francês em 1758. Sem que Marie soubesse, o navio de seu marido, o Galatê, havia sido capturado pelos britânicos, conforme descobriram os pesquisadores da Universidade de Cambridge. Louis nunca recebeu a carta, e sua esposa morreu no ano seguinte, quase certamente, antes de os britânicos o libertarem.
Em outra carta do mesmo ano, a mãe do jovem marinheiro normando Nicolas Quesnel se queixava de sua falta de comunicação. On a vraiment une grande variété d'auteurs et d'autrices, et j'insiste sur... Temos realmente uma grande variedade de autores. Enfatizo autoras porque a maioria das cartas é escrita por mulheres. E isso é ainda mais raro quando você olha para pessoas de posição social desprivilegiada. É muito mais comum encontrar cartas escritas por aristocratas ou burgueses do que cartas escritas por marinheiros e principalmente por mulheres. Des gens de mer, como on les appelle, des matelots et notamment des femmes. O historiador Renaud Morieux também ressaltou a importância de encontrar essas cartas, já que elas tratam de experiências humanas universais, não exclusivas da França ou do século XVIII. E uma série de palestras sobre o nascimento de bebês prematuros foram realizadas no plenarinho da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com o objetivo de chamar a atenção para o Novembro Roxo. A conscientização sobre os cuidados e a prevenção de partos prematuros foi tema de uma série de palestras realizadas na Assembleia Legislativa na tarde desta terça-feira, 7 de novembro. O evento foi pensado em parceria com a ONG Prematuridade, a partir de uma proposição do deputado delegado Egídio Ferrari. As complicações relacionadas ao nascimento prematuro e os diversos impactos para a família pautaram as discussões. Na análise do pediatra neonatologista Márcio Fossari, existem diversos fatores que podem gerar complicações. A gente tem alguma divisão ainda na classificação dos prematuros, né? E a gente sabe hoje que cesáreas não bem indicadas fazem o nascimento de bebês entre 36 e 38 semanas. Abaixo de 37, bebês prematuros, né? Complicações obstétricas, riscos de infecções maternas, hipertensão materna e diabetes gestacional estão entre as principais causas de prematuridade. O evento, que contou com a presença da secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, reforçou o compromisso do poder público com a causa. A gente precisa acompanhar a gestante nos primeiros meses de gravidez, com toda a qualidade das 7 consultas do pré-natal. Se houver uma intercorrência, a gente precisa ter estruturas hospitalares com leitos suficientes para acolher os nossos recém-nascidos prematuros, cada vez mais capacitar as equipes de saúde e, em especial, garantir aquilo que são princípios, né, da boa conduta. E neste ano a gente está discutindo aí a questão do contato pele a pele, mãe e recém-nascido, mesmo sendo recém-nascido prematuro, é fortalecer os vínculos para dar qualidade de vida para esses recém-nascidos. A programação marca a campanha internacional Novembro Roxo, que dedica o mês à conscientização sobre a prematuridade. Segundo o Ministério da Saúde, a cada 10 minutos nascem 6 bebês prematuros no país. A condição é a causa principal de mortalidade infantil antes dos 5 anos de idade, podendo ocasionar em problemas pulmonares, de aprendizagem e comportamentais, além de deficiências motoras. O vice-presidente da Comissão de Saúde da Alesc, deputado Dr. Vicente Caro Preso, destacou a necessidade de pautar a prematuridade nos debates realizados pelo parlamento. Ter uma mesa de honra tão importante como essa, a composição, esse seminário, puxa responsabilidade para nós, para que a gente cobre do Executivo as ações necessárias para prover mais leitos de UTI neonatal, para exigir do governo estímulos à formação de cada vez mais de pediatras e neonatologistas. A seguir, feira de matemática agita estudantes de todo o estado. A gente vai apanhar, a gente vai perder. Caleb dizia, não, vamos com ânimo, pessoal. Essa terra é nossa herança, nós vamos alcançar. Por isso que Deus se agradou dele. Ele era um cara animado, irmãos. Ele era um camarada animado. E se ele dependesse dos demais, ele ia se contaminar. Cuidado, tem gente perto de você, tudo contaminado. Mas a tua luz tem que brilhar. Sim ou não? A tua luz tem que sobressair nas trevas, no meio do desânimo. Você tem que fazer a diferença.
Amém, pessoal? Se você brilha, se você é uma pessoa de Deus, a tua luz vai fazer toda a diferença na tua vida. E aí, por que Deus falou, Caleb vai entrar? Porque nele houve um outro espírito, animado, ousado. Não, vamos lutar, vamos para cima. Então, segunda coisa, irmão, tem um outro espírito, pessoal. Toma cuidado com o espírito do diabo, espírito de murmuração, de desânimo. Não vai dar, pastor. Vai dar, irmão. Para Deus não há nada impossível. Agora, a outra questão, pessoal, Caleb perseverou. Isso aqui, pessoal, Jesus falou que aquele que perseverar até o fim. Irmão, lá no livro de Jó, está escrito que o início da pessoa pode ser pequeno, irmão. Tudo na vida da pessoa começa de uma forma talvez até meio que insignificante, pequenininho. Mas ela vai crendo, vai trabalhando, vai lutando. E a Bíblia diz, o teu começo pode ser pequeno, mas o final dele será grande em extremo. Quer dizer, a pessoa perseverou e Deus vai abençoando cada vez mais. Meu irmão, ninguém começa por cima, não. A pessoa começa por cima, que não é provada, que não é testada, que não é experimentada, ela se ensoberbece. Toda pessoa que começa pequenininho, com Deus, que luta, que crê, que persevera e tal, Deus vai levando ela para um cenário cada vez melhor. Deus vai abençoando. Mateus 25, 21, você vai sendo fiel no pouco e no muito, Deus vai te colocando. Quiz Sabedoria. Quem foi o filho de Adão e Eva que matou seu irmão? Opção A, Caim. Opção B, Abel. Opção C, Isaque. Opção D, Jacó. A resposta certa é a opção A, Caim. Caim foi o primeiro filho de Adão e Eva após a expulsão do jardim do Éden. Caim e seu irmão Abel trouxeram ofertas a Deus. No entanto, Deus aceitou a oferta de Abel, que ofereceu um cordeiro de seu rebanho com um coração generoso, enquanto rejeitou a oferta de Caim, que trouxe frutos da terra. Essa rejeição causou ciúmes e ira em Caim, que levou ao trágico acontecimento da morte de Abel. Quiz Sabedoria. Olá, minha amiga Mulher que Vence, eu me chamo Ivonete Santos, estou passando por aqui para que juntas possamos meditar na Santa Palavra de Deus, onde hoje está escrito lá no livro de Salmos, capítulo 18, versículo 29, diz assim a Santa Palavra de Deus: porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão e com o meu Deus saltei uma muralha. Graças a Deus, minha amiga Mulher que Vence. Aqui está escrito que por meio de um esquadrão o Senhor passará com você, esquadrão de inimigos. Ali também fala da muralha, não importa o tamanho da muralha que o inimigo levantou à sua frente. Pelos olhos da fé, você já saltou essa muralha, seja ela um problema na família, depressão, uma área da saúde, não importa qual seja. Você com o Senhor Jesus, você fará proezas. Coloca teu coração na fé, no nome dele, e assim você saltará qualquer muralha que surgir na tua vida. Amém? Fica aqui meu abraço, em nome de Jesus. Nem sempre estudar matemática pode ser difícil ou complicado. Incentivar e entender o uso dos números e dos cálculos no dia a dia transformam jovens estudantes em grandes distribuidores de conhecimento.
Estudantes de diversas cidades de Santa Catarina estão reunidos em Criciúma em uma grande celebração da matemática e de suas possibilidades para a educação. A cidade é sede da 38ª edição da Feira Catarinense de Matemática, evento que apresenta ao público 120 trabalhos de escolas de 55 municípios do estado. Todos os trabalhos são muito interessantes. Cada um deles tem uma característica diferente. Alguns eles são mais voltados para a matemática pura, outros para a matemática aplicada, outros são apresentados assim materiais, jogos. Então tem para todos os gostos. Você pode vir aqui conhecer que com certeza algum vai impactar. Os trabalhos fazem parte da aplicação da matemática no cotidiano, jogos matemáticos e atividades pedagógicas que podem ser desenvolvidas em sala de aula. As ideias inovadoras despertam a curiosidade do público que visita a feira e também dos professores que podem replicá-las e também utilizar suas metodologias. Em um estado onde a gente está o tempo todo olhando para o clima, fazer com que a matemática ajude a gente a entender todo esse cenário também está fazendo parte aqui da feira. Esse é o trabalho dos estudantes da Escola de Ensino Fundamental de Brusque, onde foram vencedores da sua categoria com um trabalho sobre meteorologia. Qualquer coisa do cotidiano pode ser utilizado nas aulas, né? E nós tivemos essa oportunidade com a estação meteorológica. As escolas do nosso município receberam uma estação meteorológica, então nós vimos a oportunidade de levar os alunos conhecerem o instrumento, para que ele serve e aprender matemática através dele. No primeiro ano, né, eles estão iniciando, né, os conceitos de matemática, então os graus auxiliaram nisso, na construção de gráficos, de tabelas, e foi muito prazeroso porque eles vivenciaram na prática. Ao final dos 2 dias de exposição, haverá uma premiação dos melhores trabalhos em diversas categorias. Mas os docentes querem mesmo que, além de transmitir o conhecimento, é que aquele velho pensamento caia de vez por terra, que nenhuma equação ou fórmula pode ser usada ou será no dia a dia. Aquela famosa frase, onde eu vou usar, né? Isso que a escola tem que desmistificar. Então, a gente mostra no dia a dia onde você usa, onde estão inseridos os números, né? Que não é só na contagem, mas em diversas atividades. É isso aí, a feira segue até sexta-feira, até amanhã, no Parque das Nações, aqui em Criciúma, 38ª edição, tem bastante trabalho lá para o pessoal analisar, ver. Gente, está muito graciosa a feira, tem os pequenininhos ali, como da cidade de Brusque, é o primeiro ano do ensino fundamental, coisa mais fofa, ensinaram tudo e ainda perguntam no final, você tem alguma pergunta que a gente possa responder? Muito, muito queridos, tem os maiores também, do ensino médio, tem o pessoal do IFES, que é co-participador dessa, toda essa estrutura, então, enfim, é um passeio legal para ir com as crianças, aí quem tiver o tempo no meio de tarde, começo da manhã até sexta-feira e amanhã tem o encerramento a partir das 6 horas, com a premiação dos trabalhos. Sempre bom incentivar a educação. E com essa informação a gente encerra o Informe Região desta quinta-feira. Lembrando para você que essas e outras notícias você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera no Instagram e no Facebook e no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Eu volto em mais uma edição do Boletim Primavera. Daqui a pouco às 2 horas tem a Hora da Graça chegando para você. Não, primeiro às 2 horas tem o culto da Igreja Internacional da Graça de Deus e às 4 a Hora da Graça, encerrando a nossa programação com muita fé para você e para sua família. Gente, uma boa tarde de quinta, cuidado com os ventos na madrugada e eu volto amanhã. Tchau!